O escopo deve ser flexível? Pois, em se tratando de projetos, a resposta é sim, definitivamente sim. Afinal, o escopo não é o dono da verdade. Para que eu consiga demonstrar para vocês, vou fazer uma afirmação. O sucesso de um projeto tende a ser inversamente proporcional ao índice de manutenção do escopo, comparando o original ao escopo ao final do projeto. Para contextualizar essa minha afirmação, eu vou resumir a história a partir da qual foi originada a gestão de projetos nos moldes como nós conhecemos hoje. Bom, mas vamos então a este histórico. No início dos anos 1900, surgiu a administração científica de Taylor. Em 1924, surgiu então, através de Shewhart, a carta de controle. E durante a década de 1950, foi consolidada a garantia da qualidade, da qual Deming foi um expoente muito relevante. Pela primeira vez, nós passamos a ter condições de replicar resultados de um processo, de forma que, mesmo que eventualmente um ou outro resultado saísse dos limites de tolerância, isso não era o suficiente para inviabilizar economicamente aquele processo. Esse marco da garantia da qualidade foi muitíssimo relevante. É importante que nós tenhamos ele em mente para entender o que aconteceu com a gestão de projetos a partir de então. E ao final da década de 1950, surgiram duas metodologias de gestão, o CPM e o PERT. A partir de agora eu vou abordar um pouco algumas características desses dois processos, para que nós lá ao final entendamos o porquê o escopo precisa ser flexível. O CPM segue o enfoque procedural da garantia da qualidade, esta já consolidada como ciência. A citação do CPM como uma metodologia embasada em ciência seria consequência natural, não fosse um pequeno detalhe, o determinismo. Por sua vez, na mesma ocasião, quase que em paralelo com o CPM, surgiu o PERT. Este, não acreditando na viabilidade de eliminar variações, se protege com um enfoque dinâmico do PDCA e a atribuição de durações baseadas em parâmetros estatísticos e também em faixas de duração e não mais em duração determinadas como é o caso do CPM. Se você quiser compreender um pouquinho mais de como é que surgiu esse modelo estatístico e qual é a implicação dele, eu convido para vocês assistirem o vídeo anterior que eu fiz, cujo título era Esqueça quase tudo que você sabe sobre o PERT. O pretenso anarquismo do PERT não o credenciava como uma ciência nos moldes da garantia da qualidade, coisa que o CPM, com seu modelo procedural, convergia para a garantia da qualidade, que já então, como eu falei, na época já era consolidada como uma ciência. O CPM, por sua vez, convergia para a garantia da qualidade. Porém, o fato dele considerar as durações como um elemento determinado, ou seja, pré-estabelecido e com exatidão, entrou em conflito com um elemento muito fundamental na garantia da qualidade, que era a consciência de que nenhum processo é capaz de não ter variações intrínsecas ao processo como um todo. Então, o fato de ter uma duração específica era contrária àquilo que a garantia da qualidade já havia estabelecido e já havia demonstrado. Bom, mas para esta lacuna existiu o PERT, que, como eu falei, não era uma ciência alinhada com a garantia da qualidade, mas tinha sim uma série de elementos científicos do qual a duração se baseava no modelo triangular, ou seja, cientificamente havia um ponto pessimista, um ponto otimista e um ponto esperado pela normalidade. Este cálculo foi o suficiente para o tchan do CPM, porque só faltava isso para o CPM
poder ser encarado como uma ciência nos mesmos moldes da garantia da qualidade. E isso foi feito. Surgiu o PERT-CPM, que foi a adição dos cálculos dos ranges de duração do CPM, sendo feitos a partir da metodologia específica para o cálculo de durações utilizada pelo PERT. Infelizmente, tanto o CPM como o PERT-CPM, nestes 60 anos, ainda enfrentam dificuldades em cumprir prazos quando se trata de projetos. E a consequência disso é que o escopo, assim como os custos, é geralmente afetado negativamente. Já o PERT, por sua vez, apesar de não ter se encaixado no modelo de garantia da qualidade, ele vem desde o seu primeiro, na verdade, um programa, que é o programa Polaris, conseguindo ter sucesso de maneira recorrente, inclusive no atendimento ou antecipação de prazos de entrega. E aí, mais uma vez, a ciência nos ajuda a entender um pouco isso. Quando a gente fala de projetos e de operações, o CPM se encaixa nas duas. O PERT não foi feito, ele foi feito para projetos. O que acontece com uma variabilidade de uma operação? As operações, elas tendem a ter uma variabilidade baixa. Por que baixa? Porque antes dela se tornar uma operação, ela passa por todo um ciclo de adequações, ajustes do processo, até que esse processo se mantenha estável dentro de um certo limite de variação. Então a gente fala em talvez uma variabilidade de 5%, 10%, eventualmente 15%. Já os projetos não conseguem ter uma baixa variabilidade, pelo simples fato de que, como ele é único e irreproduzível, ele não passa por toda uma etapa de preparação, ajuste, adequação do processo para só então começar. Não, um processo de projeto, ele é único, ele começa já objetivando a sua conclusão. E todos os ajustes necessários, e aí vem a grande força do PERT, elas devem ocorrer durante o andamento do processo geral do projeto, mais notadamente na etapa de execução. E aí surge um outro detalhe da ciência, né? Porque vamos supor que nós tenhamos um projeto com uma variabilidade não mais de 5, 10%, como é o caso das operações, que tem processos ajustados para se manter nesse nível de variabilidade. Os projetos, eles ficam por volta dos 30%. E qual é o máximo que nós conseguimos chegar em relação a um processo com uma variabilidade tão alta, em torno dos 30%? Nós conseguimos no máximo atingir os 100% com 0,66 desvio padrão. Nós tivemos uma variabilidade de 30% que, multiplicada por 1,66 aproximadamente, nós temos 50%, que somado aos 50% do centro da meta, vamos dizer assim, nós já vimos isso nos outros dois vídeos, nós conseguimos somar mais 50%, ou seja, chegamos aos 100%. Mas estatisticamente falando, 1,65, 66 desvios padrão nos dá uma probabilidade de sucesso de 95%. E é nessa probabilidade que nós temos que trabalhar a gestão de projetos. E sabe como o projeto Polaris, por exemplo, e o PERT de um modo geral têm conseguido atingir o sucesso em seus projetos? Flexibilizando o escopo. Então, pessoal, esse foi um vídeo específico com relação ao escopo, mas na realidade pouco foi preciso falar do escopo. O mais importante foi o histórico, a lógica por trás do nosso sucesso ou da nossa possibilidade de ter sucesso em escopo a partir do PERT. Existem outras abordagens, já falamos em vídeos anteriores, com relação à corrente crítica, a teoria das restrições, no caso. Existem as metodologias ágeis, que também já abordamos, mas ambas têm alguns senões quando se trata de projetos que até já tem solução. Principalmente a teoria das restrições nos dá uma solução, mas talvez ela tenha pecado em omitir alguns detalhes que nos levou a desviarmos da solução proposta pelo Eliyahu Golder.
Mas no decorrer dos próximos vídeos vamos continuar. Pessoal, eu tenho deixado para o final do vídeo pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o seu like, principalmente comentar e compartilhar o vídeo, que é a forma de como eu tenho de manter motivado criando esses conteúdos. E dê o seu gostei ou não gostei. Até o próximo vídeo. Um abraço.